Olá, jovens, Profa Deise Lima na área para aquele nosso resumex da aula aí de geradores. Então fizemos uma introdução a geradores, certo? Falamos o conceito, falamos da equação do gerador, do gráfico, também falamos aí de algumas aplicações. Então se liga lá, olha só. No nosso aqui resumex, falando de geradores, nós vimos que os geradores elétricos, eles vão ser o quê? Aparelhos que convertem, né? Apesar do nome ser gerador, ele não vai gerar energia, para não ir lá contra o princípio da nossa lei de conservação da energia. Então ele faz o quê? Converte um tipo de energia mecânica em energia elétrica. Então nós temos vários tipos de gerador. Gerador mecânico converte energia mecânica em energia elétrica, por isso que é gerador mecânico. Gerador químico, ele converte o quê? Energia química, né, pessoal? Baterias, pilhas, não é isso? Converte energia química e potencial em energia elétrica. Nós temos lá os geradores, por exemplo, térmicos, que convertem energia térmica em energia elétrica, lá utilizando as turbinas a vapor. Também você tem aí o gerador que também usa a energia lá proveniente das ondas eletromagnéticas do Sol, dos ventos, né, que são os aerogeradores, que esse movimento aí também para a conversão de energia elétrica. E aqui nós vimos, olha só, que nós temos o nosso geradorzinho aqui, certo? Aqui a gente colocou uma pilha. Nós vamos ter que esse gerador, ele vai fornecer uma fonte, né, pessoal? Lembrando que o que ele vai fornecer aqui tem que tirar a resistência interna, que ele também tem uma resistência interna, né? Então a corrente que vai circular aqui também depende dessa resistência interna desse gerador aí, tá? Aqui, olha só, você tem o receptor, que é qualquer tipo de equipamento que vai receber, ok? O que vem desse gerador aqui. E você tem essa força eletromotriz, que ela surge aqui, belezinha? Exemplo de gerador, olha só, falei alguns tipos. E aqui também a gente tem esse simples, que é o dínamo, né? Que ele vai gerar essa corrente contínua. Na verdade, os geradores geram a corrente contínua. O que faz com que ela fique alternada são os alternadores que tem dentro desses geradores, belezinha? E aqui, pessoal, a gente tem o exemplo da bicicleta, né? Que é utilizado aqui, ok? Então, o movimento mecânico, a gente tem um dínamo aqui que vai gerar uma eletricidade para alguma coisa aqui. E nós vimos a equação do gerador. A equaçãozinha do gerador, nós vimos aqui o que nela? Nós vimos que ela tem esse negativozinho aqui, não é? Porque a tensão, essa tensão aqui que é fornecida, ela vai depender da força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, e é por isso que o nosso gerador ele tem um gráfico voltado aí com a reta para baixo. Aqui eu só vou colocar para vocês só para a gente relembrar quem é quem, tá? Tensão elétrica, força eletromotriz em volts também, resistência interna também em ohms, e a nossa corrente é em amperes, belezinha? Lembrando isso? E lembrando também que a gente fizer a observação, tá? Quais são as observações que nós fizemos? Que quando a corrente é zero, ou seja, quando a reta toca aqui o eixo na horizontal, essa corrente aqui, olha só, quando ele toca aqui o eixo na horizontal, a gente tem o que? Corrente máxima. Quando, olha só, pessoal, quando a corrente é zero, tá? Máxima é aqui, quando ela é zero aqui, a tensão vai ser igual à força eletromotriz, belezinha? E também quando a gente tem que toca aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o circuito está aberto. E nesse outro caso aqui, nós vimos o quê? Que quando toca assim, olha só, tocou bem assim, o que vai acontecer? A gente tem que a tensão é zero, a corrente é máxima, que é a nossa corrente de curto-circuito. Fechado? Entendido isso? Foi aí o que nós vimos, né, pessoal? Então, quando toca, né? Ok, deixa eu colocar aqui para vocês, belezinha? Nesse caso aí, a gente tem que a corrente que atravessa o circuito é máximo, que é com a nossa corrente curto-circuito, né? Que é o menor caminho que ela faz aqui, então vai acabar danificando aí o nosso equipamento. Fechado, belezinha? Eu vou deixar vocês aí resolvendo umas atividades e depois a gente volta para tirar as dúvidas. Até mais!
Voltamos, jovens, aí para a gente ver as nossas atividades de sala. Caso vocês tenham tido alguma dúvida na resolução, a gente vai tirar essas dúvidas aqui agora, ok? Então, a gente vai resolver essas atividades aí e vamos começar pela questão 1. Eu vou ler aqui com vocês, tá? E a questão fala o seguinte: um gerador fornece a um motor uma DDP de 440 o quê? Volts. Então, o gerador fornece ao motor uma DDP de 440 volts. Fechado? Tem até aqui, ó, um desenhozinho aqui, o nosso gerador, e tá aqui o nosso motor, tá? O motor tem resistência interna de 30 ohms. Então, aqui é a resistência do motor. Fechado? E é percorrido por uma corrente elétrica de 450 miliamperes. Então, o gerador fornece 440 volts de tensão para esse nosso motor. A resistência interna do motor à passagem da corrente é de 30 ohms e a corrente que percorre esse motorzinho aqui é 450 miliamperes. Quanto é, pessoal, a força eletromotriz do motor em volts, que é aquele que parece um Ezinho, que é o nosso Epson? Vou no quadro para calcular com vocês, tá? Então vamos lá, olha só. Ele já deu aqui para nós os nossos valores completos, né, pessoal? Ele já deu aqui, olha só. Ele deu a DDP, certo? Ele deu a resistência interna, que é o nosso Rzinho. E ele deu aqui, olha só, ele deu a corrente elétrica também, ó, que é o nosso I. Então, a gente tem que achar o quê? A força eletromotriz, certo? É isso que nós vamos calcular. Como é que nós vamos fazer isso? Utilizando a equação do gerador, conforme vocês estão vendo aí, que a tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes quem? A corrente. Então, nós vamos substituir aqueles valores lá, ok? Vou colocar aqui novamente, ó. Feito as substituições, o que faz aqui? Multiplica aqui, certo? Olha só. Aqui, pessoal, tá subtraindo, você passa o quê? Somando, tá aí. Somou. Quanto é a força eletromotriz? 453,5 volts. Acabou aí, pessoal. Só pedir a força eletromotriz mesmo. Utilizando a equaçãozinha do gerador, a gente encontra essa força eletromotriz. E se nós formos ver lá no nosso exercício, é a letra E de exato, 453,5 volts. Lembrando que força eletromotriz, né? Apesar do nome ser força eletromotriz, mas aqui é um tipo de tensão, então é dada em volts. Fechadinho? Belezinha, pessoal? Bom, a 1, gente, é só isso daí, ok? Agora nós vamos para a nossa questão de número 2, fechado? Bom, vamos lá ler a questão de número 2, que fala o seguinte: gerador elétrico é um dispositivo que consegue converter diferentes formas de energia, como energia mecânica, química e solar, em energia elétrica, ok? O princípio de funcionamento mais comum entre os geradores é a indução eletromagnética, ok? Também nós vimos tudo isso daí em aula, certo? Esse processo ocorre quando o conjunto de espiras condutoras dispostas no interior dos geradores são colocados entre ímãs, de modo que a rotação dessas bobinas possa produzir uma grande quantidade de corrente elétrica usada para alimentar os mais variados tipos de circuitos elétricos. Fechadinho, nós discutimos isso na nossa aula e aqui foi tirado de um site, tá? Tá o endereço aqui embaixo, ok? Pessoal, pergunta: identifique qual das seguintes afirmações não se pode associar ao funcionamento do gerador. Então, eu tenho 5 coisinhas aqui, 4 eu posso associar ao funcionamento do gerador e uma não pode associar, beleza? Pessoal, transforma energia elétrica em outras formas de energia, certo? Não, olha só, transforma energia elétrica em outras formas de energia. Aqui a gente tem que transforma outras formas de energia em energia elétrica, certo? Permite aí o aparecimento de uma corrente elétrica no circuito que está ligado, pois cria uma DDP entre seus terminais. C. Disponibiliza uma certa quantidade de energia por unidade de carga que atravessa o circuito onde está interligado.
que define a sua força eletromotriz? D. Utiliza energia elétrica e a converte em energia mecânica? Não está sujeito ao efeito Joule. Pessoal, aqui a gente tem que entender, olha só, vou até colocar aqui o seguinte, a força eletromotriz ele vai corresponder a todo... Vocês viram na questão que nós fizemos anteriormente, que a força eletromotriz ela foi o quê? A DDP que é fornecida pelo nosso gerador, não foi isso? A DDP que é fornecida pelo nosso gerador, que foi 440, mais uma parcela. Que parcela foi essa? Mais o valor da resistência interna vezes o da corrente, não foi isso? Então a força eletromotriz ela é o quê? Foi um valor maior, certo? Até naquele exemplo da aula, quando a gente foi calcular, nós vimos lá os terminais da lâmpada, né? O nosso gerador fornecia lá no terminal 1,5, aí a gente não conseguia alimentar, mas a força eletromotriz lá era 1,5, certo? Então, a gente tem que, geralmente essa força, ela é maior, ela corresponde a todo o potencial elétrico que pode ser produzido por um gerador, belezinha? Ao ser ligado em um circuito, parte da energia que é gerada aí vai ser dissipada, no caso perdida, né? Em forma de calor, em decorrência da formação de uma corrente elétrica em seu interior. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule e ocorre porque os geradores apresentam certa resistência interna. Logo, não há gerador perfeito, certo? Então aqui, ó, quando a gente associa ao funcionamento do gerador, ok? Aqui nas outras letras falava de conversão de energia elétrica. A conversão tá correta? Tá correta. Mas quando aqui na letra E, olha só, deixa eu voltar, ele fala que não está sujeito ao efeito Joule, ele quer dizer que, pessoal, no gerador não tem energia elétrica dissipada. Mas justamente ao contrário, a gente tem energia elétrica dissipada porque a gente tem que o circuito, tanto o circuito quanto o gerador, oferece uma resistência interna. Então, nós até falamos isso, né? Oferece uma resistência interna, logo, parte dessa energia vai ser o quê? Perdida, certo? Então, quando você fala que ele não está sujeito ao efeito Joule, seria como se você estivesse falando que existe um gerador ideal. E gerador ideal, ele não existe. Logo, quando você lê esse tipo de questão, você tem que associar aqui as respostas àquela que seria menos provável. Qual que seria menos provável? Dizer que existe algo ideal. Quando você fala que existe algo ideal, significa que não tem perda de energia dissipada. A energia ela não é dissipada. E a gente sabe que ocorre, né, pessoal? Pela resistência interna, a gente tem que parte dessa energia elétrica, ela é o quê? Dissipada, certo? Ou seja, é convertida na forma de calor. E nesse caso a gente fala dissipada porque ela não vai ser utilizada pelo circuito para o funcionamento do equipamento. Belezinha? Fechado? Então aqui você fica aí com a letra E, nesse caso, tá? Então aqui não podemos associar o funcionamento do gerador, beleza? Entendido isso? Tranquilo? Questão de número 3. A questão de número 3, ela está falando aí o seguinte: admitindo-se constante e não nula a resistência interna de uma pilha, ó, tá ali, ela tem, mas ela é constante, mas não é zero, certo? O gráfico da tensão em função da corrente que atravessa essa pilha é melhor representado em qual figura? Pessoal, a pilha nós vimos lá no exercício, que é um exemplo de gerador quê? Químico, não é isso? Que converte energia química e potencial em elétrica, ok? Já que pilha pode ser aqui um exemplo de gerador, aqui, pessoal, nessa questão está pedindo para você, já que pilha é o exemplo de gerador, olhar qual desses gráficos aqui corresponderia à pilha, ou seja, qual desses gráficos aqui pode corresponder ao nosso gerador. E isso nós vimos em aula, lembrando que a tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Logo, ali é uma função de primeiro grau, a nossa reta vai ser inclinada para baixo e aqui a gente tem, não tem? Uma alternativa que corresponde a isso, certo? E aqui eu só vou colocar para nós observarmos aqui, ó. A curva característica do nosso gerador é um gráfico da diferença de potencial pela corrente que flui pelo gerador, certo? Que é o U em função de I, ok? Este gráfico é uma reta, pois a equação característica do gerador, como nós falamos, é de primeiro grau, ok?
e estabelece aí a relação entre a diferença de potencial e a corrente elétrica de primeiro grau, belezinha? E ela nos fornecerá uma função decrescente, que é uma reta inclinada para baixo. Pois temos aqui no gráfico o negativo, olha só, que é menos R vezes I, ok? Então aqui, olha só, está representada nessa figura aqui, nós vimos em aula. Se nós formos olhar lá nas nossas alternativas, qual é que melhor corresponde? Nós vimos umas viradas para cima, né, pessoal? Um negócio curvado, assim, parabólico. E a única que vai satisfazer aqui no caso é a nossa letra C. Olha só, bem parecido, né? Falou de gerador, pessoal, falou de gerador, você lembra dos exemplos de gerador? Falou de gerador? A curva característica é essa daqui, é uma reta inclinada para baixo, porque é uma função de primeiro grau. E na frente aqui da nossa variável tem um negativo, certo? Que é aqui o nosso izinho, a nossa variável vai ter esse negativo aí. Fechadinho? Entendido? Tá? Então, às vezes a questão dá um enunciado, aí fala algumas coisas, aí fala um exemplo de gerador e pede o gráfico. Procure este tipo aqui, beleza? Que este aqui é do gerador. Receptor a gente vai falar em próximas aulas, aí vocês vão ver que é parecido, mas não é igual. A diferença é que lá no receptor é positivo e aqui é negativo. Fechado? Vamos olhar mais uma questão vindo na tela. O circuito elétrico da figura 1, que eu vou colocar daqui a pouco, é utilizado para a determinação da resistência interna Rzinho e da força eletromotriz do gerador. Um resistor variável, Rzão, tá? Ó, a gente diferencia, vocês perceberam, né? O Rzão para o resistor, tá bom? E Rzinho para a resistência interna, fechado? Também conhecido como reostato, pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também assuma valores diferentes para cada valor escolhido da nossa resistência. Ao variar os valores de R, foram obtidos leituras no voltímetro e no amperímetro. Ambos ideais aqui no gráfico 2, vou colocar para vocês. Esse é o nosso primeiro gráfico, tá, pessoal? Esse aqui é o nosso segundo gráfico, beleza? Ó, aqui você já vai ver, é uma curva característica do gerador, não é? Então, a gente já viu aquelas regrinhas que quando toca aqui, ó, o U é zero, aqui é a corrente máxima, e aqui é quando o circuito está aberto, né? Que é quando a nossa corrente é zero, e a gente tem aqui o valor da eletromotriz aqui em cima. E com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde aos valores corretos, respectivamente da resistência interna, que é o Rzinho, e da força eletromotriz. Ó, vou fazer com vocês aí no quadro, tá? Rapidinho, ó. Então, pessoal, aqui eu já até deixei no cantinho a nossa equaçãozinha, olha só. Não falei para vocês que quando a gente tem aqui é a nossa corrente de curto-circuito, porque a nossa tensão é zero. E aqui é o valor da nossa eletromotriz, quando a nossa corrente é quanto? Tá aqui, ó, a nossa corrente é zero, certo? E lembrando que a corrente de curto é justamente a eletromotriz sobre a resistência, a eletromotriz a gente já viu, certo? A eletromotriz aí já vale 12. 12... Ah, professora, 12 a gente só tem uma alternativa, então se eu estivesse fazendo lá o Enem, eu já ia marcar essa daqui, estaria certo? Certíssimo. Agora ele só vai encontrar o valor da nossa resistência interna. Olha só, tá aí pelo gráfico, como nós já vimos, certo? Para a resistência interna, gente, é só tá aqui, ó, passa dividindo aqui, né? Passou dividindo aqui, esse passou multiplicando aqui, só trocar, tá? 12 por 4... E nós vamos achar o 3 que completa a nossa resposta aqui. Pronto, fica com a letra D. Tá vendo aí, pessoal? Ó, é só olhar para o gráfico e lembrar dessas principais características aqui que você consegue achar a resistência interna facinho, beleza? Ficamos aqui com a letra D, ok? Lá vem ela, nossa questão Enem. Vamos analisar aqui, ó, um automóvel tem entre seus componentes uma bateria e um alternador. Sobre esses componentes, considere as seguintes informações. Baterias e pilhas, ó só, baterias e pilhas, são geradores eletromecânicos, pois utiliza energia mecânica e a converte em elétrica. Pessoal, bateria e pilha, nós vimos isso, não foi? É o quê? Geradores químicos, converte energia química e potencial em energia elétrica, então essa é falsa, né? Alternadores de carro são geradores químicos,
Não, pessoal, os alternadores, a gente viu, né? Alternadores são geradores eletromecânicos. Então, aqui está trocado, ó. Aqui está trocado, certo? Então, aqui, falso também. O alternador tem a função de recarregar eletricamente a bateria e é um gerador eletromecânico. E a bateria, entre outras funções, fornece corrente elétrica para acender os faróis do carro. Tá certinho, né? Então, aqui, ó. Aqui tá falso, né, gente? Aqui é falso, como foi falado. Aqui também é falso, porque foi trocado aqui, ó, esses exemplos, certo? E aqui, pessoal, a bobina acoplada aí ao motor produz a corrente alternada, que é no alternador. Beleza, tá certinho, né? Isso aqui tá certinho. E aqui também tá certinho, ok? E nesse caso aqui, ó, o alternador aqui, ele vai recarregar a bateria e a bateria vai alimentar os componentes do carro, que são as luzinhas, né, para acender farol e etc. Então, verdadeiro aí. E a gente fica aqui com a letra D. Fechado, pessoal? Belezinha? Bacaninha essa daí de analisar, né? E aqui, ó, pré-requisito aí para nossa próxima aula, aquele lá era de geradores, esse aqui é de receptores elétricos, belezinha? Duração aí, ó, de 29 minutos. Espero que vocês consigam assistir, tá? E é o pré-requisito aí para nossa próxima aula, ok? Falamos aí de geradores, vai vir os receptores. Belezinha? Bom, até a próxima aula com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau.